Quando eu tinha por volta dos 11 anos, eu tinha pesadelos terríveis. Na verdade, pesadelos recorrentes, sobre um personagem aterrorizante, e eles sempre começavam da mesma forma. Eu estaria fazendo algo que me trazia uma alegria intensa, embora eu não possa realmente lembrar dessas partes, e no auge desse sentimento, algo aconteceria, algo digno de um filme de terror. Eu tinha um medo absoluto de qualquer coisa sangrenta ou insidiosa quando era criança. Lembro-me de que meu irmão e minha irmã me fizeram assistir a um episódio de Family Guy para tentar normalizar aquele tipo de humor para mim. Mas foi um episódio em que o Peter e o galo lutaram e foi extremamente sangrento e violento, e eu simplesmente surtei. Digo isso para que você saiba que eu me perturbava muito facilmente naquela época, mas voltando ao sonho. Então, depois que algo extremamente satisfatório começava a terminar, um zumbido grave e alto enchia o ar e todos ao meu redor ficavam tomados por um medo primal. Pelo menos é a única maneira que posso descrever. As expressões em seus rostos me faziam cair e soluçar. Eu cobria os olhos e ouvia um matadouro ao meu redor, com derramamento de sangue e a dor aguda dos gritos e choros, e era realmente terrível. Após um curto momento ouvindo meus amigos e familiares serem assassinados, o zumbido grave parava e eu ouvia alguém correndo silenciosamente e rindo consigo mesmo. Era como se uma criança estivesse correndo por aí, brincando de esconde-esconde ou algo assim. E então eu ouvia um completo silêncio enquanto os passos se aproximavam de mim por trás. Sempre paravam pelo menos a 3 metros atrás de mim, mas não sei porquê. E depois de um assustador silêncio, eles falavam, mas era sempre uma frase diferente. Aqui estão algumas que me lembro. Desculpe, sim, todos nós já ouvimos isso. Eu adoro meu nome, mas digamos apenas que seja Rob. Desculpe, estou ocupado. E esta que a voz costumava dizer com frequência. Então é domingo já? Às vezes ele dizia algo junto com isso, mas não consigo lembrar agora. Sua voz parecia a de um homem mais velho, aprofundando a voz, mas também falando de um jeito meio infantil ou sendo um pouco bobo. Não parou abruptamente. Apenas tive esses sonhos com menos frequência, e isso realmente me afetou quando criança. Fiquei muito mais sério e paranoico depois disso, o que eventualmente parou. Agora, vou falar sobre minha experiência real. Isso foi há cerca de 2 anos atrás, acho. Eu estava morando com minha mãe em um apartamento e acabávamos de sair do cinema com 3 amigos meus. Não estávamos gostando muito do filme e saímos mais cedo para irmos para minha casa. Chegamos lá e todos nós meio que desabamos no quarto, pois tínhamos acabado de andar bastante e estávamos cansados. Enquanto eu estava sentado lá e liguei a TV para os meus amigos, ouvi um murmúrio fraco no fundo. Mas minha mãe estava em casa, então não pensei muito nisso. Colocamos um programa de atividade paranormal, mas basicamente ficamos apenas conversando, brincando e fazendo piadas a maior parte do tempo. Foi uma noite realmente ótima e eu estava gostando de uma garota que estava lá, que era amiga minha, e nós estávamos nos dando muito bem a noite toda. Enquanto conversávamos, ouvi minha mãe me chamar. Silenciei meus amigos e pausei a TV e gritei, "Mãe!" Não houve resposta, então gritei mais alto, "Mãe!" Novamente, não houve resposta. Então, levantei e fui até a entrada do corredor, com a intenção de ir ao quarto da minha mãe para expressar minha irritação por ter que me levantar e vê-la. Mas parei no corredor porque ouvi um som gutural estranho vindo do fundo. O som também ecoou, então sabia que vinha do banheiro. Gritei, "Mãe, você está no banheiro?" E meus amigos riram disso. Então, reconheci a voz, e em seguida, lembrei que minha mãe não estava em casa naquela noite. Eu parei e tenho certeza de que meu rosto tinha a mesma expressão que eu me lembrava nos meus sonhos. Meus amigos pensaram que minha mãe estava apenas brincando, como se eu tivesse acabado de ver minha mãe sair do chuveiro ou algo assim. Mas então, a voz falou alto o suficiente para que eles ouvissem e nunca esquecerei o que ela disse. Era uma espécie de confusão, mas a voz disse, "Sim, hoje à noite vou te pegar e depois vou te dividir ao meio." Mas como? Como o Rob vai saber? Mas não vai saber. Durante todo esse diálogo, disse aos meus amigos que precisávamos sair agora. E saí correndo enquanto eles olhavam perplexos e confusos.
Aquela foi a última palavra que ouvi enquanto fechava a porta. Corri para a rua e liguei para minha mãe, que me disse para chamar a polícia, então eu fiz. Eles apareceram, checaram a casa e depois foram embora. Obviamente, não havia nada na casa. Eles nos disseram que era tarde, mas isso não significava que não fossem nossos vizinhos fazendo alguma pegadinha, e eu também queria acreditar nisso, mas juro que soava exatamente como o que eu ouvia quando era criança, e tenho certeza de que estava no banheiro. Depois disso, meus amigos me disseram que estava tudo bem, e todos eles foram embora, escondendo o quanto estavam assustados, provavelmente tentando me fazer sentir melhor ou algo assim. Minha mãe também sabia disso, porque meu melhor amigo deveria passar a noite, mas de repente, a mãe dele precisava que ele fizesse algo à meia-noite. Comecei a ter o mesmo sonho naquela noite novamente, e forcei a mim mesmo a acordar assim que ouvi aquele zumbido. Corri para as luzes e não dormi muito na próxima semana e meia, mas não tive esse sonho desde então. Sei que posso parecer louco, mas sei que ouvi aquela coisa em minha casa, e sei com certeza que meus amigos também ouviram. Agora, vou começar a falar um pouco sobre mim mesmo. Tenho 19 anos e moro no Reino Unido atualmente. Anteriormente, eu era um cético extremo em relação a todas as coisas sobrenaturais. Fantasmas, demônios e todas essas histórias simplesmente não me afetavam, pois normalmente consigo me convencer de uma explicação racional. No entanto, ultimamente tive experiências estranhas que parecem ter mudado a maneira como penso, não sobre fantasmas ou esse tipo de coisa, mas sobre alienígenas. Veja, sempre tive um medo subjacente daqueles alienígenas cinzentos, mas não uma fobia extrema ou algo assim, como uma aracnofobia em que os afligidos nem podem olhar ou ouvir sobre suas criaturas temidas. Na verdade, tenho um interesse extremo no conceito de alienígenas e desejo acreditar que eles são reais e que não estamos sozinhos no universo. No entanto, algo sobre a ideia de alienígenas cinzentos me enche de um sentimento intenso de pavor e desespero quando penso neles. Em minha própria vida, não consigo dormir sem conseguir ver o lado de fora, ou enfrentar qualquer coisa com um canto que eu não possa ver ao redor. Também acho difícil dormir sem nenhum tipo de som para me distrair e me ajudar a adormecer sem muitos pensamentos. Agora, cerca de 3 meses atrás, tive meu primeiro pesadelo, e foi muito diferente dos pesadelos que eu costumava ter. Antes eram coisas mais engraçadas que assustadoras. Neste pesadelo, eu estava deitado na cama com minha namorada, e lembro-me de cada parte do sonho como se fosse real. Eu estava usando as mesmas roupas, na mesma posição de dormir, com as cortinas na mesma posição e tudo mais. As cortinas estavam ligeiramente abertas, e não totalmente abertas, então eu tinha dificuldade para dormir, mas não queria fazer um escândalo e parecer um idiota na frente dela ou algo assim. Imagine ela dizer, meu namorado, que não consegue dormir sem as janelas estarem abertas para que ele possa ver o lado de fora. A única coisa que aconteceu no sonho, no entanto, foi que eu conseguia ver um rosto bem no centro da abertura na janela. Ele não se moveu e não piscou. Apenas flutuou ali, olhando para mim. Seja lá o que fosse, não era humano. Seu rosto era longo, quase com a forma de uma fatia de pizza ou algo assim, arredondado na parte superior e fino até a parte inferior. Pode ser que estivesse bloqueado pelas cortinas também, mas isso era tudo o que eu conseguia ver. Por mais que eu quisesse ver, para ser honesto, seus olhos eram grandes demais. Pretos como a noite, sem pupilas, sem movimento, apenas ali. Mas eu podia sentir que ele estava me olhando também. Senti a mesma sensação de medo que tenho com o medo de alienígenas, a sensação de que meu coração estava afundando e a incapacidade de me mover, com medo do que poderia estar esperando em cada canto. Eu comecei a hiperventilar, na verdade, a mesma hiperventilação que tive no final do meu sonho. Minha namorada me acordou com medo do que estava acontecendo comigo, mas eu apenas dei de ombros, dizendo que era apenas um pesadelo. No entanto, desde então, coisas estranhas têm acontecido na casa. Minha família relatou coisas estranhas acontecendo antes, mas minha falta de experiência me levou a acreditar que elas tinham explicações razoáveis, como um vento fora do comum batendo na casa.
Minha mãe afirmou uma vez que viu um homem olhando para ela pela porta da nossa sala de estar, mas ele desapareceu quando ela olhou diretamente para ele. A namorada do meu irmão também teve o mesmo sonho na mesma noite, conversando com duas meninas gêmeas ao lado de suas respectivas camas. Meu irmão e minha irmã afirmaram ter visto sombras passando pelas portas, e meu pai afirmou que as cortinas se moviam sozinhas, sem as janelas estarem abertas. Eu nunca acreditei totalmente nessas histórias, até que minhas próprias experiências começaram. Desde aquela noite de terror, coisas estranhas têm acontecido em casa, o que, para ser honesto, me aterroriza. Objetos voaram de lugares onde não poderiam ter caído. Livros inteiros com mais de 1 quilo caíram no chão, mesmo estando completamente apoiados na prateleira, e sons altos foram ouvidos à noite no andar de baixo, assustando nossos animais, e pareciam tiros, mas nada se movia quando investigávamos. Como moro no Reino Unido, é extremamente difícil conseguir armas de fogo, e ninguém que eu saiba na nossa região sequer possui um rifle. Nosso gato também continua olhando para coisas que simplesmente não estão lá, seguindo-as com os olhos dilatados ao máximo, olhando para o nada. Também ouvimos batidas na nossa porta dos fundos, que é completamente de vidro, o que significa que veríamos qualquer pessoa que tentasse fazer isso. Nossa tecnologia também está constantemente com problemas, com luzes piscando o tempo todo, lâmpadas que duram no máximo algumas semanas. E o Wi-Fi em nossa casa está péssimo, apesar de constantes atualizações. Parece quase como se algo estivesse bloqueando os sinais elétricos, especialmente no meu quarto. Conectei um cabo diretamente no roteador que fica conectado ao meu Xbox 2 andares acima, e ele simplesmente foi puxado de debaixo da minha porta, mesmo estando bem preso em todos os lugares, exceto do lado de fora do meu quarto. A experiência estranha aconteceu logo após ouvirmos as batidas na porta dos fundos. Subi preguiçosamente para o meu quarto para jogar videogame, e a luz do andar superior estava queimada novamente. Nenhuma outra luz dos quartos no andar de cima estava acesa, e minha porta estava fechada. De repente, ocorreu um brilho azul intenso, como se tivesse vindo do meu quarto, quase como se alguém tivesse usado uma lanterna extremamente poderosa que iluminou todo o andar por um segundo, apesar de minha porta estar completamente fechada. Eu não tenho ideia do que essas coisas significam, e tento explicar tudo, mas sinto que cada evento apenas me leva de volta àquela noite de terror com aquele rosto que me assustou tanto. Mesmo enquanto escrevo, posso sentir o medo me consumindo. Não consigo ficar calmo e sinto como se, a cada esquina, algo continue a espiar e observar cada momento meu. Só quero saber o que está errado, para ser honesto. Se for psicológico, o que posso fazer para consertar? Não sei se são alienígenas, como eu acredito que possam ser, mas o medo que sinto com o rosto, esses eventos e meus sentimentos anteriores sobre alienígenas são a mesma coisa, e quero saber o que posso fazer para fazer isso parar. Quando eu estava assistindo TV na sala, minha mãe me perguntou se eu poderia apagar as luzes lá em cima. E eu subi as escadas estreitas em direção à cozinha. O layout do andar de cima era estranho, já que costumava ser um prédio de apartamentos, mas havia 2 escadas em lados opostos do prédio. Subi as escadas que ficavam na cozinha. A outra escada estava na entrada da porta da frente. No topo daquelas escadas havia um corredor que eu sempre evitava. Comecei a apagar as luzes nos escritórios que ficavam ao redor desse corredor. Fui me distraindo enquanto apagava as luzes, mas quando cheguei ao ponto de apagar a luz do corredor, dei um pequeno salto do batente de uma porta para o centro do corredor. O teto do corredor era muito alto, então o interruptor de luz era na verdade apenas um fio pendurado. Enrolei minha mão em volta do fio e puxei. E assim que a sala ficou escura, e neste momento fui inundado de pavor. Foi quando ouvi um gemido muito suave vindo de trás de mim. Parecia o som que uma pessoa faz quando morre naturalmente e seu corpo relaxa, de modo que todo o ar de seus pulmões é liberado. Assim que ouvi isso, todo o meu corpo se endureceu de medo. A adrenalina começou a fluir e eu comecei a suar. Sentia como se eu me virasse, fosse morrer ou algo assim.
como se qualquer coisa que eu visse se olhasse para trás fosse me consumir por completo. Eu me sentia tão impotente e aterrorizado que não sabia o que pensar, apenas que se eu ficasse ali por mais tempo, ia me machucar. Meu corpo assumiu o controle da minha mente através da adrenalina e corri escada abaixo mais rápido do que eu sabia que era capaz. Corri direto para a sala de vigilância, esperando que minha irmã estivesse lá, e gritei o nome dela, mas não houve resposta. Eu estava tão desesperado e aterrorizado que fui até os monitores e comecei a procurar por alguém perto de mim para quem eu pudesse correr. O primeiro movimento que vi foi na tela que mostrava as escadas que eu havia acabado de descer. E vi minha irmã descendo as escadas com um casaco e um boné do Boba Fett na cabeça, segurando um esfregão na mão. Respirei fundo e me deitei no sofá que estava na sala de vigilância. Estava tão aliviado que era minha irmã, e sabia que ela apenas me assustou, como sempre fazia. Era perfeitamente lógico. Após me acalmar, fui até a cozinha, onde vi minha mãe e minha irmã conversando. Apoiei-me no balcão da cozinha e disse à minha irmã que ela me assustou, e ela me olhou e perguntou: "Quando foi que eu te assustei?" Minha mãe e minha irmã não estavam rindo, mas me olharam com rostos confusos. Então, eu perguntei a elas o que estava acontecendo. Minha irmã começou a dizer que estava lá embaixo conversando com a nossa mãe o tempo todo desde que subi para apagar as luzes. Eu disse a ela que sabia que ela estava mentindo porque a vi nas câmeras descendo as escadas. Descrevi que a vi segurando um esfregão e usando seu boné e casaco. Foi então que minha mãe interveio, dizendo que minha irmã não estava mentindo, e elas realmente estavam conversando. Nesse ponto, comecei a pensar que minha mãe estava envolvida na brincadeira também. Então pedi à minha irmã que me seguisse até a sala de vigilância e apontei para o monitor exato onde a vi descendo as escadas. Foi então que minha irmã me explicou que tirou o casaco assim que entramos no prédio e não o vestiu desde então. Além disso, ela disse que só tinha descido aquelas escadas uma vez com o esfregão, muito antes disso. Eu estava confuso e um pouco assustado. Quando terminamos de empacotar nossas coisas e entramos no carro, minha irmã me explicou o que eram doppelgangers. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes e nunca tinha ouvido uma história sobre isso, o que tornou a situação ainda mais aterrorizante para mim. Minha irmã me explicou que um doppelganger é um sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal e geralmente visto como um prenúncio de má sorte e morte. Ainda não entendo completamente o que aconteceu e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse virado para olhar em vez de fugir. De qualquer forma, sei que algumas pessoas podem não acreditar em mim, mas sou grato às pessoas que não acham que estou louco porque elas já experimentaram exatamente a mesma coisa.